Quero pedir aos obreiros que estão aí fora, irmãos, não deixe ninguém conversando, não quero ver ninguém caminhando pela igreja, irmãos, porque nós precisamos ouvir Deus falar mais uma vez, amém? Então, se tiver adolescentes conversando, estiver namorando aí, separe aí, traga para a mãe e para o pai, não deixe, porque nós estamos na casa de Deus, amém? Pastor Cícero, mas o senhor está chato, pastor? Não, ainda não, vou ficar, irmãos, ainda não, vou ficar, amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ler em alta voz, irmãos. Eu vou contar até 3, os irmãos, leia bem alto, por favor, amém? 1, 2, 3, vamos ler. Graças a Deus. Tome os vossos assentos, por favor. Aleluia. Glória a Jesus. Deus ainda está aqui, diga amém, irmãos. Quantos ainda estão sentindo a presença desse Deus, diga amém. Ele se faz presente nessa casa, sim ou não, irmãos? Você está acordado, dá glória a Deus para Jesus. Se você está vivo, aplauda Jesus, porque Ele levou seus movimentos. Bendito seja Deus, aleluia. E quero entrar nessa mensagem de uma forma diferente de todos os pregadores, os pregadores que pregaram aqui esses 2 dias. Sempre digo aos irmãos que cada um deles tem um tipo de chamada e a unção da vida de cada um que faz a diferença. Deus não quer que ninguém copie ninguém, porque o nosso Deus chamou-nos para obras diferentes. Deus usa cada um da sua forma para que possa reunir, trazer vidas e alegar ao seu povo. Deus, irmãos, Ele faz isso. Deus não chamou nós para sermos imitadores de homens. Deus nos chamou para ser imitadores de Deus. E quando nós imitamos Deus, Deus derrama uma unção específica diferente nas nossas vidas. E por isso eu quero aqui iniciar essa mensagem nesta noite, esse versículo, esse tema, aonde as irmãs do círculo de oração colocaram em pauta para esta festa, e que cada um de nós possamos ter comido de melhor, irmãos, esses dias, e tomar posse nisso que Deus ainda vai fazer aos nossos corações nesta noite. A minha palavra, a Bíblia que eu tenho aqui, aliás, a Bíblia que eu estou aqui, ela tem uma versão diferente. O versículo 3 do capítulo 40 do profeta Isaías diz assim: ouçam, aleluia, estou escutando uma voz que clama, preparem um caminho para o Senhor através do deserto. Preparem um caminho reto e plano no deserto para o nosso Deus. O começo do versículo diz assim: ouçam, estou escutando uma voz que clama, um caminho para o Senhor no deserto, ou seja, através do deserto. Antes de entrar nesse conteúdo, irmãos, um certo presidente dos Estados Unidos, quando ele estava administrando aquela nação, ele solta uma palavra a todos aqueles moradores dos Estados Unidos, do seu país. O presidente Lyndon Johnson, ou seja, Lyndon B. Johnson, ele disse assim, eu vou ler para os irmãos entender. Ele disse assim com suas palavras: e na sua época, aleluia, nos nossos dias de hoje, temos oportunidade não apenas de nos transformarmos numa sociedade rica, numa sociedade poderosa, mas também temos como sermos elevados a uma grande sociedade. Essa foi a palavra do presidente em sua época, Lyndon B. Johnson. Ele disse que nós, na época que ele estava dizendo, temos a oportunidade de se tornarmos uma sociedade rica, uma sociedade poderosa e uma sociedade grande. Foi essa as palavras proferidas pelo presidente da época. Mas, meus irmãos, os irmãos precisam entender o que o profeta Isaías
estava dizendo concernente a respeito desse versículo, dizendo: anda no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar no ermo ou no deserto a vereda do nosso Deus. A palavra ermo significa deserto, a palavra vereda significa caminho, enquanto aqui o profeta Isaías estava dizendo essas palavras, porque Deus estava querendo, falando algo com a nação de Israel, com a nação judaica, porque eles estavam esperando uma palavra de Deus. Se nós pontuarmos alguma frase desses versículos, poderemos pegar alguma palavra desses versículos, pegar, aleluia, o cajado na mão e tocar no lombo daqueles que são ouvintes. Porque muitas vezes as pessoas, irmãos, pegam versículos isolados ou frases isoladas de versículos, pegam o cajado na mão e bate, achando que é aquilo que Deus estava falando em sua época. Mas quando eu fui ler, correr atrás da história, aleluia, ouvir os pregadores dizendo: Deus, eu preciso ouvir para ver aquilo que é verdadeiro e fiel dentro dessa palavra. Mas esse versículo aqui, ele é diferenciado quando o presidente, irmãos, Lyndon Johnson falou a respeito dessas palavras, dizendo que nós temos a oportunidade de sermos uma sociedade rica, de sermos uma sociedade poderosa e de sermos uma grande sociedade. Eu volto para a história dos judeus. Por quê? Porque os judeus nesta época, eles eram, irmãos, exilados, eles estavam presos. Então, queridos, se eles na época pudessem ouvir, ou se viessem ouvir essa frase dita por esse presidente, para eles, irmãos, não ia dar certo. Porque, ou seja, eles não iam querer aceitar, porque eles iam interpretar essa situação de forma difícil. Por que, pastor Cícero? Porque na época que, aleluia, nesse momento desse versículo 3 aqui, eles estavam passando um processo caótico, um processo difícil. Eles estavam passando momentos, irmãos, de grande dificuldade. Olha bem, a primeira pergunta: uma sociedade rica, olha como que eles iam ser uma sociedade rica se eles eram refugiados, cuja terra, a cidade santa, estava em ruína. Eles estavam dizendo: como que eu ia ouvir uma mensagem dessa, uma sociedade rica, se nós somos pessoas refugiadas, ou seja, se nós não estamos nem na nossa própria cidade, como nós vamos ser uma sociedade rica se nós estamos refugiados e se nós estamos, irmãos, destruídos? Então, eles se interpretaram dessa forma, porque para eles, a situação que eles se encontravam, não tinha como bater na vida deles essa palavra. Outra coisa que o presidente Lyndon Johnson diz: uma sociedade poderosa. Ou seja, é uma pergunta que eles poderiam ter fazido, interpretado, dizendo: como nós poderemos ser uma sociedade grande ou uma sociedade poderosa sem um rei, sem um exército? Nós somos fracos, nós somos indefesos diante das nações em redor. Ou seja, como que nós vamos ser uma nação poderosa se nós não temos um rei para administrarmos? Como que nós vamos ser uma nação poderosa se nós não temos um exército para nos defender? Nós somos prisioneiros, nós estamos aqui cativos, ninguém está nos defendendo. Aleluia, não temos um rei para defender. Não, para eles também se interpretar dessa forma, que eles, aleluia, não tinham condições nenhuma de ser uma sociedade poderosa. E a terceira fala do presidente foi essa: poderemos ser também uma grande sociedade. Eles poderiam interpretar dessa forma: haviam pecados rebelados contra Deus e tiveram de sofrer grandes humilhações e disciplina. Tinha para frente um desafio monumental e lhes faltava recursos humanos. Outra interpretação deles poderia dizer dessa forma: como nós vamos ser uma sociedade grande se nós pecamos contra Deus, se nós rebelamos contra Deus? Se nós pecamos contra Deus e rebelamos contra Deus, nós vamos sofrer grandes humilhações, e sofrendo grandes humilhações
nos prepara, o que está para vir muito para nós é um desafio monumental e nos falta recurso, não tem emprego, então para nós também não serve, aleluia, essa palavra. Foi por isso, irmãos, que Deus levanta o profeta Isaías para mostrar a respeito desse versículo, para os irmãos entenderem nesta noite. Deus querido, aleluia, Ele não está aqui preocupado com a tua situação. Deus aqui, Ele não quer saber do teu passado. Deus aqui, querido, não quer saber daquilo que você fez. Porque, pastor, porque quando o profeta Isaías foi levantado por Deus para dizer esse versículo, a nação precisava de uma palavra, aleluia, de reconstrução. Bendito seja Deus, e é isso que nós vamos ouvir nesta noite. Eu não vim aqui, irmãos, para condenar o teu pecado. Eu não vim aqui para te destruir com palavras. Eu não vim aqui para te acusar. Porque, pastor, muitas vezes estamos como o povo de Israel, precisando de uma palavra de incentivo. E nesta noite, se você abrir o teu coração, eu quero dizer que Deus, Ele é a voz da tua vida nesta noite. A voz. Porque, pastor, eu posso estar aqui no deserto com a voz de Deus clamando, mas clamando por quem? Clamando por tua filha que veio aqui nesta noite. Satanás, adversário desta igreja, pode pegar a tua bagagem, porque aquele que veio nessa igreja se encontra aqui nesta noite. Levante as mãos e agora o Senhor. Mas eu quero pregar dentro do tema que diz assim: Deus é maior que a nossa circunstância. Diga para o seu irmão, irmão, Deus é maior do que as nossas circunstâncias. Mais uma vez, profeta, irmão, profetiza para o seu irmão, Deus é maior do que as nossas circunstâncias. Você está profetizando para ele assim: olha, meu querido, Deus é maior do que o teu problema. Deus é maior do que você está passando neste momento. Deus é maior, não se cure aí, porque esse Deus que pode todas as coisas, irmãos, Ele já está aqui nesta noite e está preparando o caminho para a tua vitória no nome de Jesus. O povo de Israel, ao olhar para trás, eles olhavam para a Babilônia, olhavam para os seus pecados, a sua situação, os seus problemas. Muitas vezes barra-nos, irmãos, a caminhar porque nós olhamos só para trás. Nós ficamos presos pelos nossos passados, ficamos presos pelos nossos pecados, ficamos presos pelos nossos erros e achamos que Deus nunca vai nos perdoar. Você sabe quem não te perdoa? É o ser humano. O homem não te perdoa, o homem não tem misericórdia, mas o Deus que eu sirvo me perdoa e tem misericórdia das pessoas. Aleluia! E o povo de Israel, eles estavam exilados, estavam presos, porque eles se obedeceram a Deus, pagaram o seu preço, passaram o processo de disciplina, mas eles ainda estavam olhando para a situação do seu passado, achando que Deus não poderia mudar a história deles novamente. Mas Deus não olha assim, querido. Quando nós pagamos o nosso preço, pagamos a nossa disciplina para com Deus, querido, Deus Ele não nega a sua palavra, Ele levanta, independente da situação e circunstância, porque o livro de Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia Sagrada, entre Gênesis e Apocalipse, tem 66 livros. É interessante quando eu olho para o livro de Isaías, irmãos, e também tem 66 capítulos. O livro de Isaías é uma Bíblia em miniatura, aleluia. Ou a Bíblia Sagrada é dividida em duas partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, o tempo da lei e o tempo da graça. A Bíblia é dividida entre essas duas partes. Assim também é o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías tem também 66 capítulos. Do primeiro capítulo até o capítulo 39, o livro fala sobre as derrotas dos reis, o sofrimento do povo, Deus corrigiu o seu povo. Os 39 capítulos de Isaías fala sobre o tempo da lei, sobre o tempo da condenação. Assim também os 39 livros da Bíblia Sagrada do Pacto Antigo falam sobre o tempo da lei, mas os 27 últimos capítulos de Isaías, o 27
estivéssemos vivendo no tempo da lei, eu acho que não sobraria quase ninguém aqui, irmãos, porque pastor Cícero, porque o tempo da lei era lei por lei, dente por dente, tinha que morrer, querido. Mas hoje, Deus agora diz que eu não vou dando consolo para vocês. Deus quebra, fecha o pacto. Aliás, ele fecha o pacto da lei, porque ninguém conseguiu salvar ninguém. Mas eu disse, eu vou abrir agora uma nova oportunidade. A lei condena, mas a graça misericordia, misericórdia. A lei destrói, mas a graça levanta. Aleluia. A lei faz as pessoas morrer, mas a graça, ainda que as pessoas erraram, levanta as pessoas que pedem misericórdia a Deus. Ei, pastor, que tempo nós estamos vivendo? Ei, nós estamos vivendo o tempo do conselho de Deus para a igreja, porque Deus enviou Jesus Cristo não para nos condenar, ele enviou Jesus Cristo, você sabe por quê? Para ter misericórdia da tua vida, para ter misericórdia da tua vida. É por isso, aleluia, que o profeta Isaías foi levantado neste dia. Desse capítulo 40, a partir de agora, você vai ser consolo para a vida deles. Olha, profeta Isaías, você vai ser minha voz ali na terra, para a igreja, para o meu povo, para dizer para eles que eles podem sim, eles não vão ser destruídos, Isaías. Eu não quero pessoas que vão condenar, eu quero que você seja a minha voz, e a minha voz a partir de hoje é misericórdia, é graça, é unificação, é perdão. Aleluia. Eu não estou aqui como profeta para destruir tua vida, eu estou aqui como profeta para dizer, meu Deus, enviou Jesus Cristo na terra, ele está te dizendo, não olhe para o passado, olhe para frente, porque grandes coisas tem o Senhor reservado para a tua vida. Escravidão, mas eu te levanto como profeta para levantar essa nação e dizer, eu sou Deus contigo. Irmãos, se nós vamos olhar, dá ouvido a essas vozes que clamam no deserto, existe voz que clama no deserto, mas não é voz de Deus. Observe que João Batista, ele era uma voz que clamava no deserto, mas para o clamor de João Batista, ele estava proclamando a vida de Jesus Cristo. Ele não estava destruindo vidas, ele não estava condenando vidas, ele não estava matando vida, ele estava dizendo, ei, arrependei-vos, vamos preparar o caminho para ele, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Você pode ser voz do deserto nesta noite, você pode ser uma voz que clama, mas clama no que, pastor Cícero? Clamar para a misericórdia de Deus na tua vida, clamar por misericórdia de Deus pela igreja, clamar por misericórdia de Deus para aqueles que estão no mundo, clamar para a misericórdia de Deus sobre o povo. É isso que Deus quer, que você seja uma voz, mas para você ser uma voz, você tem que clamar, igreja, não está na tua boca, pastor, eu estou no deserto, é no deserto mesmo, e Deus diz, se você não é deserto, clame, prepara o caminho, prepara o caminho, prepara o caminho, prepara o caminho, prepara o caminho nessa noite, porque ele vai vir, a lavação dele volta, ele vai entrar na tua vida, e vai dizer, abre o caminho, porque eu estou aqui nesta noite, eu vou preparando, vai preparando, pastor, é no deserto que a gente prepara o caminho, é aquele que pode fazer todas as coisas. Deus, fale carinhosamente aos moradores de Jerusalém, digam a ela que o seu tempo, aleluia, de sofrimento acabou. Diga que os seus pecados, aleluia, que eles cometeu já foram perdoados. Olha a primeira voz que eles escutam aqui da parte de Deus. Deus fala a Isaías que fala para o povo, dizendo assim, olha, Deus está falando para vocês aqui, ele está liberando perdão para vocês, igreja. Meu amigo, seja Deus a primeira voz daquele povo, então ele escuta, é a voz do perdão. Quando Deus fala aleluia, com Isaías está ouvindo a voz de Deus. Deus está dizendo, consolem, consolem, aleluia. Olha, assim diz o Senhor, diga para meu povo, os seus pecados estão perdoados. Amigo, seja Deus, eles já pagaram pelos seus pecados. Diga para ele, profeta Isaías, e outra para Isaías, eles pagaram
escuta a voz do perdão. As pessoas estão a favor de Deus, mas não tem o perdão de Deus. Há pessoas que adquirem carro, casas, têm dinheiro, coisas boas, mas não conseguiram alcançar o perdão de Deus. Eu vou trazer um princípio aqui para você entender. Irmãos, o que tem gente na igreja, pastor, que não consegue perdoar o outro, e a Bíblia é interessante, ela diz assim: se você não perdoar o seu irmão, Deus não vai perdoar você também. Está entendendo? Eu posso falar de mistério, eu posso pular, sapatear, eu posso ser crente gritando na igreja, eu posso ter uma gramática, eu posso falar bem, eu posso estar no ciclo de oração, mas se você não liberar perdão para o seu irmão, Deus não vai te perdoar. É a palavra, é a palavra, é o perdão de Deus, é o perdão de Deus. Abre o teu coração a partir de hoje. Diga a vitória aqui, diga bem. Deus é maior do que as nossas circunstâncias. Diga a vitória, diga bem. Eu estou aqui nesta noite com uma voz que clama. Se ele mandou falar, eu falo. Segura o teu coração aí, porque a voz fala aqui nesta noite, pastor. Mas você está vendo o seu querido, antes de você ser ministrado, Deus ministrou o meu coração, me bateu também, mas eu não vou segurar a proteção sinal. Eu vou distribuir para vocês também. Aleluia, é a voz de Deus nesta noite. Você está ouvindo a voz de Deus? Quem quer ouvir a voz de Deus? Quem quer? Porque são a voz de Deus. Se você quiser obedecer, é problema seu. Se você não quiser obedecer, também é problema seu. Mas a voz vai soar. A voz vai soar nesta noite. A palavra fala e decai. Quando que clama, eu tenho no deserto. Eu estou no deserto chamado terra. Mas se eu tenho que proclamar a vida de Jesus Cristo, temos que preparar a vida do Senhor. E tem que preparar a vida do Senhor. É tirar o pecado, é tirar o erro, é abandonar tudo aquilo que você fala de Deus. É preparar o caminho aí, prepare o que ele está plantando. A primeira voz, voz do perdão, diga comigo, voz do perdão. Mais uma vez, voz do perdão. Quem precisa do perdão de Deus aqui? Então perdoe aquele que você tem que perdoar, porque senão você não alcança o perdão de Deus. Os seus 20, 10, 15, 5 anos de igreja, se Jesus voltar, você vai para o espaço, irmãos. É para o espaço, você vai para o inferno mesmo, porque você não liberou o perdão de Deus. Mas se você, querido, aleluia, liberar o perdão, você vai alcançar o perdão. Vacina, casa do fulano, casa de emergência, Jesus está falando, Jesus está restaurando, Jesus está libertando, Jesus está salvando, Jesus está louvando. Esse é o Senhor de Deus. Não preste a sua vida, preste a oração, preste a Deus, preste a Deus. Você sabe o que Deus vai fazer, Ele vai te levantar, porque você vai assim do Senhor. Jesus Cristo está falando, Jesus Cristo, você sabe que Jesus é isso. Eu faço as minhas palavras, as palavras do profeta Isaías. Aleluia, eu sei a voz do rei do meu servo, aleluia, seja eu faço toda as minhas palavras de Isaías. Eu sou a voz de Deus, eu servo, você sabe que eu falei, prepara o caminho, eu vou nós temos que ser o anunciador de boas novas. As pessoas precisam de paz. O mundo está clamando por paz. As cidades de São Paulo todo dia noticiaram 10, 20, 30. O povo está com medo, precisam de paz. Enquanto nós estamos falando de fulano, de ciclano, de igreja tal, pastor tal, fulano tal, irmãos, Jesus, cante, feche os seus olhos, feche os seus olhos também. A festa finaliza. Presta a mensagem da pregação. Deus é maior do que essa.
circunstâncias, porque aquele que tem poder, além de efetuar, chama-se Deus. Ele é grande, ele é poderoso. Não pare, porque ele é grande, ele é grande, ele é grande, ele é grande, ele te consola nesta noite.
auxiliando. É a primeira vez. É a primeira vez. Amém aí? Diga comigo assim, Senhor Jesus, feche os olhos. Diga comigo, Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Deus, desfaça todo o pacto com o diabo agora, em nome de Jesus. Feche os olhos. Senhor, eu quero orar por essas vidas, Deus. Nessa noite, Senhor, eles estão preparando um caminho para que o Senhor possa habitar na vida deles. Tudo aquilo, Senhor, que não fazia parte do Senhor na vida desses homens, nós repreendemos agora e neutralizamos todos os poderes das trevas. Seja lançado por terra, Senhor, todo o mal, tudo aquilo, Senhor, que tem destruído a vida deste moço. Eu neutralizo agora no poder que há no nome de Jesus. Eu peço ao Senhor Deus, realize o milagre e abrir o caminho entre agora, Senhor, com espada de fogo, e repreenda, Senhor, todo o mal na casa dele. Agora envia os seus anjos. Senhor, neste momento peço ao Senhor também, guarde a vida desta moça, abençoe a vida desta moça. Deus, que os seus projetos possam acontecer na vida dela. Abençoe o lar dela e a sua família também, em nome de Jesus. Aí, pode aplaudir Jesus, pode.
foi finalizada hoje, mas uma festa no céu. Deus guarda essas vidas, guarda todo que aqui estiver conosco nesses 3 dias. E continua conosco nessa igreja, Deus. Continua abençoando o ministério de louvor, o Bruno, a banda, o Senhor Cristo deles, e a todos que fizeram parte deste trabalho. Que possamos ter uma semana de paz e segurança. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e eterna consolação do Espírito Santo, e seja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre, quando a igreja diga.